Vamos então ouvir os nossos comentaristas, Amanda Klein, Cláudio Dantas, bem-vindos, bom dia para vocês. Começando com a Amanda, a respeito desses desdobramentos então, dessas investigações. Amanda, nós já mostramos desde o início da edição os principais hoje, que foi esse desligamento do número 2 da agência, da ABIN, que foi o depoimento de Carlos Bolsonaro, que foi prestado na Polícia Federal, e o agendamento do depoimento do general Augusto Heleno para a semana que vem. Então, para vocês, como é que está o direcionamento e o ritmo dessas investigações? Começando com você, Amanda. Lívia, bom dia, Dantas, Colombo e a nossa audiência, claro, uma ótima quarta-feira, o último dia do mês passa voando. Olha, Lívia, eu só tiraria daí o depoimento do Carlos Bolsonaro, porque ele tem a ver com um fato anterior, uma publicação que foi tida como ofensiva ao atual diretor-geral da Polícia Federal, Saulo Rodrigues, então, o Andrei Rodrigues, perdão, então não tem exatamente a ver, ou não tem nada a ver, melhor dizendo, com essa operação da Polícia Federal na ABIN. Agora, os outros fatos que você relaciona não são exatamente surpresa. Desde a semana passada, quando o nome do Anderson Moretti apareceu, a gente até discutiu aqui, né, Colombo, você leu um trecho do seu celular, eu lembro, em que a Polícia Federal diz que havia um fundo político, que, melhor dizendo, Moretti afirma numa reunião aos servidores, antes mesmo do Luiz Fernando Correia assumir, que é o atual diretor da ABIN, dizendo que as investigações da Polícia Federal tinham um fundo político. Aquilo calou fundo e pegou muito mal. A ABIN até tentou corrigir, disse que não era exatamente o contexto da fala, das declarações de Anderson Moretti. No entanto, houve uma pressão muito grande no governo Lula, uma pressão de vários setores, de várias alas do governo para a demissão de Moretti, que era alguém tido como próximo ao governo anterior de Jair Bolsonaro. Ele foi secretário executivo de Anderson Torres, que era o ministro da Justiça de Bolsonaro, e depois ele foi diretor de inteligência durante a gestão Ramagem. Mesmo na sabatina de Luiz Fernando Correia para diretor da ABIN, ele foi questionado várias vezes por que manter o Anderson Torres, por que manter o Paulo Fortunato, um outro servidor que já havia sido afastado em outubro, na primeira operação da PF para investigar esse caso do First Mile, do software usado pela ABIN para bisbilhotar, para arapongar a vida de cidadãos que não tem nada a ver, que não são investigados sem autorização judicial, o que é absolutamente ilegal, vai contra a lei, é inconstitucional, e mesmo assim essas duas figuras foram mantidas. Uma foi afastada no ano passado e a segunda é afastada agora, e Luiz Fernando Correia ainda continua numa situação bastante delicada, porque algumas pessoas, inclusive ministros do Supremo Tribunal Federal, defendem que ele seja afastado, que ele não tem mais condições de permanecer no cargo. A sua permanência no cargo, a palavra usada é insustentável. Então, vamos ver, ainda tem mais capítulos. Tem o depoimento do Augusto Heleno, que você mencionou agora, nosso repórter Bruno já tinha trazido, programado para o próximo dia 6 de fevereiro, o que também está dentro do esperado daquele roteirinho. Colombo também tinha perguntado na segunda-feira, a gente discutiu até que hierarquicamente o próximo a investigação a alcançar seria o Augusto Heleno, que era o chefe do GSI, a quem a ABIN era subordinado. Depois disso tem Jair Bolsonaro. Então vamos ver essa investigação, temos que proceder com cuidado, até porque tem uma briga política interna entre Polícia Federal e a ABIN, e a gente tem que ter cuidado até para que os jornalistas não sejam usados um pouco como massa de manobra nessas várias versões que são apresentadas por fontes nos bastidores. Mas, enfim, a investigação é séria, é contundente, é consistente e já trouxe dados, já revelou dados muito importantes sobre um aparato ilegal usado pelo governo anterior para monitorar adversários políticos. Isso não é próprio de governos democráticos, é próprio de ditaduras. Muito bom dia, Amanda. Bom dia, Lívia. Bom dia, Colombo. Bom dia a toda a nossa audiência. Olha, parece que o Moretti caiu por falar algumas verdades inconvenientes. Essa é uma investigação que precisa acontecer de forma técnica, precisa ser uma investigação consistente, sim, o que não me parece que está acontecendo. Por quê? Bom, primeiro, nós tivemos aí uma operação cheia de estardalhaço, uma operação cujos agentes fizeram busca e apreensão, inclusive na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro em Angra, sendo que o ex-presidente não é investigado. Então a casa, em tese, não deveria ser alvo de qualquer tipo de busca, de revista, né? A menos que constasse ali no mandado de busca e apreensão o dono da casa como alvo. Assim como aconteceu também a apreensão de um computador de um assessor do ex-presidente, que também não é investigado.
Então, de cara, a gente já tem aí uma série de problemas, de falhas na execução da ordem. Inclusive, quando eu digo que houve aí muito estardalhaço, a gente teve a PF chegando de helicóptero lá na vila de Mambucaba. Então, assim, eu acho que a gente precisa dar um passinho para trás. É preciso muita cautela, é preciso técnica, porque se não tiver técnica, nós teremos sim alegações de uma investigação política. Isso só vai fortalecer os alvos. É isso que acontece. Basta ver o que está acontecendo nos Estados Unidos com o Trump, com o trumpismo, né, que muitos acharam que tinha acabado e hoje está mais forte do que nunca. Ontem, vários sites de notícias, jornais, publicaram uma questão também muito importante envolvendo a decisão do próprio ministro Alexandre de Moraes, que fundamentou a ordem de busca num print de uma conversa, né, com uma assessora do Carlos Bolsonaro, com o Alexandre Ramagem, sendo que o Ramagem já não estava mais na ABIN. Ele já tinha se desincompatibilizado do cargo para concorrer a deputado. Deu uma travadinha no Dantas, a gente vai destravá-lo, mas deu para entender o contexto geral. É claro que a gente vai voltar a falar sobre esse assunto muitas outras vezes até às 10 horas da manhã. Agora,